Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é financiamento da cultura. Quando a gente fala de financiamento da cultura, particularmente hoje, a gente se remete imediatamente à Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é apenas uma das modalidades, uma das formas de financiamento da cultura. A Lei Rouanet é renúncia fiscal a partir dos impostos que você paga a nível federal, imposto de renda. Mas o Ministério da Cultura tem também o seu orçamento direto, o Fundo Nacional de Cultura, agora está tramitando no Congresso a criação dos fundos patrimoniais e também temos o crowdfunding, que é uma doação direta, ou seja, também é uma nova modalidade e que cria esse amplo leque de possibilidades de financiamento da cultura. Mas neste vídeo eu quero falar sobre a Lei Rouanet, que hoje ocupa o centro das discussões com relação ao financiamento da cultura, particularmente pela instrução normativa que foi feita por esse novo governo e que está atingindo e criando problemas muito graves para toda a produção cultural. Mas para isso a gente tem que recordar um pouquinho como é que foi criada a Lei Rouanet. Nos anos 80, nós tínhamos a Lei Sarney, que foi talvez a primeira lei de incentivos fiscais, que foi criada durante o governo Sarney e que foi extinta pelo presidente Collor quando ele extinguiu o Ministério da Cultura. Ainda dentro do governo Collor foi criada a Lei Rouanet, que era uma lei que só se tornou operacional a partir do governo Fernando Henrique, que moldou a Lei Rouanet a partir da experiência muito bem sucedida da Lei Mendonça, a primeira lei de incentivo municipal criada no governo de Luiz Erundina, ainda em 1990, e que inspirou a criação de inúmeras leis municipais e estaduais por todo o Brasil. Portanto, o florescimento da Lei Rouanet se deu durante o governo Fernando Henrique, mas concentrado na região sudeste. Por quê? Porque as grandes empresas estão aqui localizadas nessa região e como a empresa tem o direito de associar a sua marca ao projeto cultural, houve de uma certa maneira, uma inversão de prioridades. Então, a empresa ela passou a priorizar o marketing e não priorizar a qualidade e a democratização do acesso à lei. Isso criou realmente uma inquietação muito grande, que como os recursos diretos da cultura eram pequenos, eram muito inferiores, e também a questão do financiamento da cultura é sempre uma questão central para você viabilizar o seu projeto cultural, essas inquietações então são levadas para a primeira Conferência Nacional de Cultura, que se deu logo no início do governo Lula e que estabeleceu entre as suas prioridades a reforma urgente da Lei Rouanet. Então se realizaram seminários nacionais para discussão de encaminhamentos no sentido dessa democratização da lei, que culminaram o projeto Pro Cultura, que foi amplamente discutido pela sociedade, que infelizmente está lá no Congresso desde 2010 e que não tramita. Então, a forma que o Ministério da Cultura teve para fazer com que essa lei, vamos dizer, continuasse de uma certa maneira e corrigisse alguns desvios, foi através das instruções normativas, mas que, como não há uma alteração profunda da lei, elas continuam servindo ao marketing empresarial. Essa instrução normativa que foi feita pelo novo governo, ela não obedeceu a uma consulta para se saber exatamente como a gente poderia corrigir essas distorções, entendeu? Então, ao invés de auxiliar, ela está prejudicando enormemente a produção cultural. Por exemplo, toda a produção do teatro musical brasileiro, que envolve uma economia bastante grande, são muitos empregos, gera toda uma cadeia de produtiva aí muito importante, está praticamente inviabilizada com o teto de 1 milhão. Eu sou produtor de teatro, uma peça de teatro, a gente tendo um teto de 1 milhão, a gente consegue, de uma certa maneira, se organizar para produzir até com qualidade. Mas
muitas vezes, até dependendo também da produção, para que a qualidade não seja prejudicada, nós teríamos que ter dinheiro para manutenção, entendeu? Mas como a bilheteria ficou praticamente inviabilizada, porque tem uma série de exigências que são feitas para que você possa ter acesso à lei. Então, você tem que distribuir ingressos gratuitos, você tem que, uma parte da bilheteria tem que ser vendida no máximo até R$ 50, entendeu? Existe o percentual do diretor, o percentual do ator, do autor. O ator eu nem vou falar porque fica numa situação absolutamente... Certamente o que sobra é muito pouco. Então, quase fica, vamos dizer, preferível você nem utilizar a lei e tentar recursos através de outros mecanismos, entendeu? De produção. Então, a Lei Rouanet hoje, do jeito que ela está proposta, ela, em vez de ampliar o acesso, ela restringiu. Então, essa ideia que se passou de que com 1 milhão você vai facilitar os pequenos produtores, não é real. É uma visão, vamos dizer, bastante discutível e de uma certa maneira, ela criou uma ilusão aí de que está se fazendo uma alteração que traga benefícios, quando, no entanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Como vocês viram, a questão da Lei Rouanet é uma questão muito complexa. É claro que eu não pretendo aqui ter abordado todos os aspectos, porque eu teria que me aprofundar muito mais. Mas o que a gente fica claro aqui é que nós temos que encontrar outros mecanismos de financiamento da cultura, ampliar o orçamento, a criação de fundos patrimoniais, que eu vou falar no próximo programa, e certamente o fortalecimento das leis estaduais, municipais e principalmente aprofundar a discussão sobre o financiamento da cultura.